Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar, meu nome é Rafael. Que recuperação do Ibovespa subindo 2%, impulsionado em especial pela disparada das ações do Itaú subindo 8%, né, por conta do resultado que ficou acima do esperado. Todo mundo estava muito atento ao resultado do banco por conta, né, da provisão, do impacto da Americanas no resultado. E no resultado, quando você tem um crédito duvidoso que não vai pagar, você enquadra esse crédito numa provisão, que seria o quê? Você separar um pedaço do lucro, para coisas que provavelmente não serão pagas, crédito duvidoso. E no caso da Americanas, esse crédito duvidoso foi de 1,3 bi. E então, conforme o que foi projetado, então eles colocaram 100% do que foi anunciado já pela própria Americanas, e provisionou, tirou do lucro, provisionou, deixou lá como possibilidade que nunca vai ser pago. E aí, se você levar em conta essa provisão e outros ajustes com relação ao lucro, o lucro no quarto trimestre ficou de 7,7 bi. Agora, se você vai lá, retira esse efeito da provisão, que é um efeito não recorrente, espero que não aconteça todo trimestre, e não vai acontecer. Se você tirar isso e manter, tira esses ajustes no resultado, o lucro do banco, de fato, foi 8,4 bi, acima da expectativa do mercado, que era de 8,1 bi. E se você dá uma olhada nos números, retirando esse efeito não recorrente das provisões, margem financeira, que seria equivalente às receitas de uma empresa, essas margens elas ficaram em 24,9 bi, o mercado está esperando 24,8. O ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, ficou em 21% e o mercado está esperando 19,9%. Além do resultado acima do esperado, o mercado estava esperando também o guidance para 2023, que veio mais fraco, em ajuste à situação econômica, expectativa de menor crescimento, taxa de juros alta, risco fiscal. Mas, diante de toda a conjuntura, em especial diante do múltiplo atual do banco, está muito bem, muito tranquilo e ainda reserva potencial de valorização. Tanto que o papel subiu 8% neste pregão. E os ganhos de Itaú também animaram o setor de banco, o setor financeiro, com o Bradesco também subindo 5%, na expectativa para o resultado que sai amanhã após o fechamento. Além desse otimismo com relação ao setor financeiro, chamou a atenção a forte queda aí da curva de juros após o ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, ele afirmar que o governo não tem qualquer ação para mudar a lei de autonomia do Banco Central, colocando panos quentes nessa briga entre Lula e Roberto Campos Neto, toda essa questão que trouxe um estresse maior para a curva de juros, então corrigiu esse exagero, e corrigindo esse exagero, a curva de juros que subiu nesses últimos 2 dias e prejudicou o desempenho das ações do setor doméstico, hoje favoreceu, tanto que empresas de construção, varejo, destaque de alta do Ibovespa. Então a gente teve essa união, essa junção aí, setor doméstico indo bem, setor financeiro, parte importante do Ibovespa indo bem, alta de 2% para o nosso querido mercado. Só não foi melhor por conta das commodities metálicas aí meio que no 0 a 0, por conta aí da pressão das bolsas norte-americanas, investidor estrangeiro comprando bastante o Brasil por conta das commodities. Lá fora, o S&P caiu 1%, ontem subiu 1% com a fala do presidente do Fed, Jerome Powell, falando que o mercado o Fed está muito mais de olho, está bem tranquilo com relação à inflação, deixando bem aberto a possibilidade até mesmo de um corte no final do ano. E aí vieram 2 membros do Fed hoje, um de Minneapolis e outro de Nova York, que são 2 membros importantes dentro da estrutura de votação, falando o seguinte: esquece isso aí, cara. Fed vai aumentar os juros para 5%, talvez até aumente mais,
porque a inflação não está controlada como o mercado está projetando e esse juro talvez nem suba mais, mas que fique por 5%, 5,25% por bastante tempo. Por bastante tempo, quer dizer, esse ano. Tá? Então, assim, tá claro que há um conflito entre os membros do Fed. Não há um consenso em relação aos membros do Fed. O Powell, que é o presidente do Fed, ele sempre foi mais dovish, sempre foi expansão monetária, né? E os outros membros, né, que a gente tem aí na composição, é um meio a meio, é importante ter essa discussão. E quando está em final de ciclo, essa discussão fica mais acirrada. Como a gente já vem comentando, provavelmente vai subir o juro para 5% na próxima reunião de março e a gente vai ficar estável ao longo desse ano, né? Vamos ver como é que vai ser. A inflação que vai decidir se o mercado está correto em precificar um corte para esse final do ano ou está exagerando. Isso pode ser um downside, um potencial pressão negativa para as bolsas norte-americanas, tanto que caíram 1%. Beleza? Então, vamos falar um pouquinho de Bovespa e falar, né, em especial dessa alta de Itaú. Vamos lá? Seguinte, o que nós temos aqui? Ibovespa subindo aí cerca de 2%, uma belíssima alta. Deu um passo importante, né? Qual foi esse passo? O mercado conseguiu encerrar o dia acima desses 109 mil pontos. Eu vou colocar a máxima de ontem, 109.237, como referência. 109.037 como referência. Mas dá para entender, né? 109, 109.200. Essa faixa. Importante ficar acima desse patamar. Por quê? Voltou a negociar acima do último fundo perdido. Como a gente pode observar, essa faixa aqui, ó, deixa eu marcar aqui para vocês, é uma faixa de suporte, tá vendo? Que é uma faixa de suporte. O mercado não é exato, né? 109, 108. Tá vendo que é uma faixa de suporte? Então respeitou essa faixa de suporte. E como a gente pode observar também, diante desse processo, a gente tem fundo aqui e a confirmação de um novo fundo nessa região dos 107 mil pontos. Então, voltamos a ganhar, né, a possibilidade do início de um viés de alta no curtíssimo prazo. Para confirmar esse viés de alta, primeiro, precisa ficar acima desse último fundo e, obviamente, confirmar o candle positivo que foi feito hoje, ou seja, se consolidar acima da máxima de hoje, que é o 110,175, que coincide também com voltar acima das médias. Tá? Então, para voltar esse viés de alta, o mercado precisa executar esse processo. Do contrário, se eventualmente não conseguir romper a média móvel de 72 dos 60 minutos, tá? Então ela vai ser bem importante nesse processo, e voltar a negociar abaixo do 109, o mercado segue com sua congestão, e se perder os 107,223, início de uma tendência de baixa no curtíssimo prazo. Tá? Então, nos próximos dias, nós teremos aí uma definição nesse processo de indefinição do curtíssimo prazo. Hoje, a gente ganhou um importante aliado para a retomada do viés de alta. Mas está garantido? Não. Precisa confirmar esse candle de reversão. Tá? Esse candle positivo que foi formado aí. Tá certo? Bom, destaque de hoje, sem dúvida nenhuma, Itaú subindo 8%. Então, confirmando o fundo na região dos R$25. Agora, né, a mínima de hoje, qual que foi a mínima de hoje? 26,18. Não, 26,18 foi a máxima, cara. Não, é isso. Não, aqui, ó. Qual que foi a mínima de hoje? 25,32. Então, a mínima de hoje, 25,32, né, virou uma importante referência de suporte. Neste caso, o papel, ele mantém o viés de alta de curtíssimo prazo, a gente tem aqui a sequência, e se confirmar o rompimento do 26,70, entra em tendência de alta no curtíssimo prazo e, né, lembrando que, como está com viés de alta no curto prazo, volta a ganhar força em todos os tempos gráficos e aí caminho aberto para fechar o gap aqui dos 28,29
E, né, se romper esse R$27, esse 26,70, afasta de uma vez por todas a possibilidade desse pivô de baixo. Então é muito importante essa resistência não vai ser fácil de romper, mas pelo forte volume na compra, pelo múltiplo ainda, né, não está uma pechincha como a gente comprou lá no Infobolso, na região dos R$24,50, R$25. Não está essa pechincha. Mas não está também, tem potencial para ganhar, ainda tem potencial de valorização para capturar. Então, o que precisa é romper essa região aí dos 26,70, tá certo? Né, nesse bonde, né, aproveitando esse processo de um resultado que trouxe uma inadimplência controlada, né, apesar de ser muito diferente, não muito diferente, né, mas não dá para a gente comparar Bradesco e Itaú friamente, né, em termos de carteira de crédito, inadimplência, essas coisas, mas foi um bom sinal para Bradesco. E lembrando que o papel está numa região de suporte muito importante, né, a gente está na faixa dos R$13. Então, qualquer indicação mais positiva, levando em conta um preço nesse preço aqui, chama, né, pode trazer aí, trouxe, né, no caso hoje, né, a alta de 5%, um ânimo para os investidores. O resultado do banco sai na quinta-feira, famoso amanhã, após o fechamento, tá certo? Esse movimento do Itaú também ajudou o Santander, seguiu o processo de recuperação, e também Banco do Brasil, que vem com sua tendência de alta em todos os tempos gráficos, tá? Vale. No final das contas, fechou meio que no 0 a 0. O importante é ficar acima dessa faixa do 86,50, né? Ficando acima do 86,50, mantém o viés de alta de curtíssimo prazo. Para ganhar força, precisa voltar acima dos R$92. E Petrobras não conseguiu confirmar o rompimento do 26,50, mas enquanto acima do R$24, mantém a expectativa positiva. Se romper 26,50, caminho aberto para 27,50, 28,60, em linha com o movimento de alta do petróleo que cravou a terceira alta consecutiva. Beleza? Só para falar, né, da curva de juros, a derretida da curva de juros hoje, voltando aí como a gente vem comentando. Aqui é um nível mais de exagero e aqui é um nível, sim, imaginar Selic a 13%, abaixo de 13% em 2024, levando em conta que o fiscal não atrapalhe tanto e a inflação fique comportada, afinal de contas a gente tem uma perspectiva de crescimento menor, é factível, é factível, é bem factível. Né? Então, esses níveis atuais, como a gente falou do gráfico aqui, né, ficando nessa região aqui desses 13, né, é um nível bem factível. Aqui é um otimismo, um otimismo. Aqui, né, indo acima indo para 13,50, 14%, que seria a manutenção dos juros em 2024, seria, né, assim, não digo que não possa acontecer, mas é um pessimismo, né? E aqui é um equilíbrio que o mercado encontra na questão de precificação de risco e que, diante dos múltiplos de diversas ações, oferece, né, um risco-retorno interessante. Né? E com a queda da curva de juros, né, como a gente pôde observar, destaque para as empresas de consumo e varejo, e também construção. Né? Exetec, né, subindo 4,5% depois da forte queda desses últimos dias, Cyrela, né, Magazine Luiza, né, Natura, que são empresas que são beneficiadas em razão da queda da curva de juros. Beleza? Então, pessoal, é isso. Um grande abraço e até mais.